Jean-Pierre Garnier Mallet, o homem que está revolucionando o mundo da ciência e da espiritualidade. Você quer saber um pouquinho mais sobre ele? Então fica comigo. Jean-Pierre Garnier Mallet é francês, nascido em 1940. Ele é físico com doutorado em mecânica de fluidos e autor da teoria do desdobramento do espaço do tempo e do conceito do duplo, o nosso outro eu que vive em outro espaço-tempo. A sua paixão sempre foi cinema. Mas por exigência do seu pai, ele precisava ter uma carreira universitária. Sendo assim, ele optou pela física, que era uma carreira relativamente rápida. Para surpresa da universidade, ele aprova o segundo certificado, que era o de dinâmica de fluidos, antes mesmo do de mecânica de fluidos, que era o primeiro. E isso então atrai toda a atenção dos professores e do conselho da universidade, que imediatamente lhe convida para trabalhar no laboratório. Ao mesmo tempo, a universidade não pode conceder nenhum diploma sem que a ordem específica para aprovação seja levada em conta, mas isso ainda levaria mais 2 anos. Então, surpreendidos com o desenvolvimento de Jean-Pierre, o reitor decide solicitar uma dispensa que só poderia ser concedida pelo presidente da República. Então, enquanto ele aguarda, ele passa o seu tempo na biblioteca do Laboratório de Mecânica de Fluidos. E um dia ele encontra um livro, de inglês ou russo, que encontrava uma equação conhecida por não haver solução. E como seu conhecimento de inglês e russo eram muito pobres, ele simplesmente ignorou essa condição e encontrou a solução. O seu professor acreditava que Jean-Pierre havia cometido um grande erro e pede então ao seu assistente chinês que comprove. O assistente também acredita que é uma perda de tempo. Ocorre que o resultado obtido por Jean-Pierre era excepcional. Além do mais, essa equação era tão interessante que não deveria não só ser tese, mas que a Academia de Ciências deveria ser informada. E isso foi tão importante que permitiu à universidade que ele estudava fosse a primeira da França em ter um computador, na época IBM. E em 1966 foi publicada pela Academia de Ciências esse informe. Mas havia outro porém. Para que essa tese se tornasse tese de Estado, precisava de uma nova dispensa do governo, pois não se conseguia em 2 anos. E novamente Jean-Pierre se beneficiou da dispensa do tempo de estudo pelo governo francês. Ele começou a ser solicitado pelos embaixadores da Rússia, dos Estados Unidos, e o próprio Canadá, em pessoa, lhe propôs integrar o seu corpo de investigação. E aí o cinema ficou cada vez mais para longe. Mas ele recusou todas as propostas e começou seu serviço militar na Marinha como 3ª classe, sem especialidade, e logo foi enviado a Paris. Com a sua trajetória rapidamente destinada ao serviço de investigação fundamental, e começa dessa maneira a sua carreira de investigação militar. E aí, mais adiante, ele decide por fim e obtém uma convalidação com um diploma de arquiteto, a profissão que lhe dará de comer nos seguintes anos. E no seu tempo livre, pode por fim dedicar-se ao cinema e inclusive colaborar com vários realizadores do meio. Mas apesar de tudo isso, ele se sente impulsionado a seguir com as suas investigações e o seu espírito livre não se vê condicionado a nenhuma escola, laboratório e nem título. E assim, lá se foram 10 anos de investigação. Ele fez um descobrimento, gente, essencial sobre a propriedade do tempo em 1988, que foi devidamente reconhecida e publicada pelo Instituto Americano de Física. E sentindo que ele tinha nas suas mãos uma teoria fundamental, pouco a pouco ele vai deixando de lado a sua profissão como arquiteto, bem como a paixão pelo cinema, para poder se dedicar frequentemente, em torno de umas 18 horas por dia, durante 10 anos, para as suas investigações fundamentais sobre o tempo. Essas investigações lhe levaram à teoria do desdobramento do espaço do tempo. E uma coisa que pouca gente sabe, em reconhecimento à sua mulher que lhe apoiou durante esses 10 anos e lhe ajudou nessas investigações solitárias, Jean-Pierre Mallet junta ao seu próprio nome o sobrenome da esposa. Sendo assim, ele passa a assinar Jean-Pierre Garnier Mallet.
Então, desde 1996, Jean-Pierre se esforça para divulgar a sua teoria ao público em geral, devido às numerosas e importantes aplicações, sobretudo a premonição, o instinto e a intuição relacionadas com um princípio vital que ocorre durante o sono. É o desdobramento do tempo. E é justamente a partir dessa teoria científica, onde tudo no universo está desdobrado, que sai o conceito do duplo, o nosso outro eu ou a nossa parcela imortal, que tem infinitas possibilidades ao alcance de qualquer um. E se você quer aprender mais sobre o duplo e como pode aplicar essa teoria na tua vida, me siga e comece a mudar o teu futuro.